Será que toda taquicardia é mesmo ansiedade? Que parece que é isso que está acontecendo, né? O coração bateu um pouquinho acelerado, já tem gente pronta para dizer, isso é ansiedade. Pois é, meu povo, mas existem diversas condições que podem causar taquicardia, que são os batimentos acima de 100 batimentos por minuto. E sim, a ansiedade é uma dessas causas. Até muito mais do que a gente imagina. Mas a gente precisa pontuar algumas coisinhas. Primeiro, como é essa taquicardia? Em que momento que ela surge? Que sintomas que vêm acompanhando essa taquicardia? O que você sente antes dela começar? Ou é extremamente súbito? 2. Quando é que você tem taquicardia? Em que momento do seu dia isso acontece? É na hora que você está dormindo, de repente você acorda com o coração acelerado? Ou é quando você está um pouco preocupado com alguma coisa? Ou essa taquicardia acontece quando você se levanta do sofá? Eu acho que as pessoas, incluindo os profissionais de saúde, focam muito nessa informação do coração acelerado e esquece de todo o resto que precisa e merece ser muito bem avaliado. Eu vou falar aqui como uma pessoa que já teve transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico por 5 anos. Sério, eu já tive crises fortíssimas de ansiedade. Eu não sei se vocês já repararam, para quem já está mais tempo aqui no canal, só que lá atrás, se vocês voltarem um pouquinho os vídeos, o tema do canal inclusive era esse, e o nome do canal era Deu Pane. Eu comecei esse canal falando sobre essa questão dos transtornos de ansiedade. Eu tive esses transtornos dos meus 14 aos 19 anos, quando eu era aí adolescente. Hoje eu já estou aí prestes a fazer 36 anos, e isso faz bastante tempo, só que tem coisa que a gente não esquece e ter uma crise de pânico é uma delas. No TAG, transtorno de ansiedade generalizada, você convive com sintomas de ansiedade aí 24 horas, com variação da intensidade. Tem hora que você está mais de boa, tem hora que você fica muito ansioso, tem hora que os sintomas ficam assim enlouquecidos, muito mais frequentes, você fica preocupado com tudo o tempo inteiro. Qualquer coisa é motivo para você ficar pilhado. Já na síndrome do pânico, é o auge da ansiedade, né? A crise de pânico é quando aquilo tudo vem de uma forma, tudo junto, né? E vem de uma forma muito intensa, muito forte. Dura alguns minutos, em média de 10 a 30 minutos, mas esse tempo aí vai variar, claro, de acordo com o caso. Uma crise de pânico ela é extremamente exaustiva, você desmonta depois de uma crise dessas. Aí eu fiz tratamento para essas condições, eu tomei medicação por 1 ano e fiz terapia aí por longos anos. Quando eu tinha 19 anos, tudo aquilo, graças a Deus, passou. Então a vida aconteceu, eu casei, eu fiz faculdade, enfrentei bancas de TCC, apresentei vários trabalhos em público, enfim, e nunca mais passei por aqueles momentos horríveis aí dos transtornos de ansiedade. E isso aconteceu porque eu aprendi muito a reconhecer a ansiedade. Hoje eu sei exatamente quando eu estou ansiosa e o que é que eu tenho que fazer para me blindar disso. Hoje eu vejo a ansiedade como uma coisa extremamente natural, que faz parte da gente e que se eu der corda, ela cresce. E esse dar corda eu não estou me referindo aqui àquela palhaçada, aquela conversa besta de que é falta de força de vontade, ou é porque você não tem pensamento positivo o suficiente. Não é nada disso. Eu digo assim, se tem algo que me gera ansiedade e eu deixo aquilo correr frouxo, eu estou alimentando a minha ansiedade. E uma das coisas que mais teve peso nisso, na forma com que eu lido com a ansiedade hoje, o controle, né, dessa situação, é justamente entender o que é ansiedade, o que ela faz, quando ela surge, aceitar quando ela está presente, admitir quando eu estou ansiosa e o que eu preciso fazer para diminuí-la. É basicamente pensar racionalmente sobre aquilo que é pura emoção. Eu já enfrentei momentos muito, muito difíceis mesmo. Eu nem vou dizer aqui, sei lá, tipo, apresentar o TCC, nem vou falar isso porque apesar disso gerar ansiedade, existem situações da vida que são extremamente mais delicadas, sabe? Tipo, por exemplo, eu enfrentei, sei lá, o câncer da minha mãe. Foi um momento, assim, muito complicado para mim. Eu acho que talvez tenha sido o pior momento, assim, o momento mais difícil da minha vida. Enfrentar esse câncer dela. E eu consegui lidar com aquilo, com a ansiedade que aquele momento gerava, sem causar nenhum transtorno por conta da ansiedade. Mas muito por isso, por reconhecê-la, por conseguir raciocinar sobre ela. Quando eu comecei com sintomas da POTS, eu tinha 31 anos. E assim, eu não sentia coração acelerado, eu não sentia taquicardia. O que eu sentia era um cansaço inexplicável, um cansaço absurdo, muito forte mesmo.
Era uma falta de fôlego que em alguns momentos eu me via tendo que fazer muita força até mesmo para falar, para manter uma conversa. Até me passou na cabeça que poderia, sei lá, ser anemia. Vinha também acompanhado assim de uma certa tontura, era uma sensação de estar meio zonza. Muita fadiga no corpo, qualquer coisa, assim, qualquer mínimo esforço me causava uma exaustão muito grande. Tudo me cansava muito, assim, tipo, subir escada me causava até enjoo. Então, quando eu comecei a procurar os médicos, eu não relatava taquicardia, porque não era isso que eu sentia. Eu relatava era essa questão de um cansaço muito grande, dessa falta de fôlego. Eu não sentia a palpitação, eu não sentia o meu coração acelerado. Sabe, aquilo batendo assim muito rápido, muito forte no peito? Gente, acreditem, a POTS, os sintomas da POTS é totalmente diferente da ansiedade. Na teoria, quando você lê os sintomas, né, das duas, tontura, taquicardia, suor frio, enjoo, cara, todo mundo vai pensar na ansiedade. Eu fui a muitos médicos e apesar de eu não relatar esse coração acelerado, eu recebi muita receita de antidepressivo. Eles davam antidepressivo assim, receita como se fosse água e me falavam que era ansiedade sem nenhum critério diagnóstico. Sem saber o histórico, sem estar por dentro totalmente da clínica. De graça, assim, como se estivesse falando de uma gripe, sei lá, na primeira consulta mesmo. E consulta tipo de 10, 15 minutos. E eu tô falando de antidepressivo, hein? Um remédio controlado, com muitos efeitos colaterais, difícil de acertar a dose, difícil de acertar o medicamento, que interfere em muitas coisas, que precisa de acompanhamento. Eu não tô falando de pirona. E mais, alguns eles nem informavam a classe do medicamento, eles me davam uma receita simplesmente e deu. Eu sabia que era antidepressivo porque eu já estava por dentro de alguns nomes, ou lia, pesquisava, enfim. Gente, não é querer ser chata, mas não tem como eu respeitar esse tipo de médico. Muitas vezes nem olha para sua cara direito, nem sabe o que está fazendo. Sei lá, tinha não sei quantas pessoas para atender, vocês acham que eles iam investigar o meu caso? É muito mais fácil dar uma receita dessa, dizer que é ansiedade e calar a boca do paciente. É complicado. Então eu continuei pulando de consultório em consultório até parar num reumatologista que conhecia a POTS, para minha sorte. Porque afinal de contas, eu nunca tinha ouvido falar naquilo na minha vida. E aí foi através dele que eu descobri que a razão desse meu cansaço tão grande e tal era a taquicardia. Eu estava tranquila no consultório, conversando com ele e tal, depois de algum tempo já. E aí ele botou o oxímetro para ver meus batimentos, porque ele ficou aí com uma suspeita. E quando ele botou, meus batimentos estavam a 120. E eu falei para ele, não estou sentindo nada, estou bem. Só que eu tinha acabado de levantar da maca. E foi onde ele se deu conta que aquilo era postural. Eu ficava sentada, os meus batimentos iam diminuindo, fica uma faixa aí de uns 60, 70 batimentos por minuto. Que é normal, né? Tá na faixa normal. E aí eu levantava, o coração ia para 120, 130, 140. Então vocês imaginam, eu me levanto o tempo inteiro. Eu levanto do sofá, eu me levanto para ir no banheiro, eu levanto da cama, eu me levanto depois de comer. E o coração fazendo essa piração dele o tempo inteiro. Então é claro que isso gera um cansaço muito grande. E essa é a principal diferença entre a POTS e a ansiedade. A causa dessa taquicardia. Na POTS, essa taquicardia vai vir acompanhada desse cansaço extremo, porque a gente está o tempo inteiro levantando e abaixando para pegar alguma coisa, levantando do sofá, da cadeira, enfim. Permanecendo algum tempo em pé, em fila, indo no mercado, fazendo as suas voltas. É como já diz o nome, síndrome postural ortostática taquicardizante. Ou seja, taquicardia sempre que você está na postura ortostática, ou seja, quando você está em pé. Agora, vocês já viram uma ansiedade que melhora quando você se senta ou você se deita? E melhora assim praticamente instantaneamente? Sentou, os sintomas já começam a aliviar? Eu não sei vocês, mas quando eu tinha ansiedade, eu podia estar sentada, deitada, em pé, seja lá plantando bananeira, seja lá de que jeito, ela estava ali me acompanhando sempre. Inclusive, era muito mais comum que ela aparecesse durante a noite sempre piorava. Essa ansiedade, aquele coração acelerado, até de madrugada, inclusive, durante o sono. Às vezes eu acordava com aquela, sabe, aquela coisa, aquela agonia. Isso era ansiedade. A POTS não é uma coisa difícil de diagnosticar. Quando o médico conhece essa condição, ela é muito visível, então ele já pega rápido.
Você está sentado e aí está lá descansando numa boa, os batimentos estão bem, aí você levanta, o coração acelera muito, você deita, aquilo vai aliviando, aí você levanta, você tenta a cardia de novo. O médico, ele reconhece isso, porque isso também você consegue medir. Você bota um oxímetro, né? O médico coloca um oxímetro e ele consegue ver essa variação da frequência cardíaca. E tem também o tilt test, que é o exame que fecha aí, né? Ajuda a fechar esse diagnóstico. Eu vou dizer bem a real para vocês, conhecendo bem as duas condições. Confundir POTS com ansiedade chega a ser ridículo. Quando eu passo mal pela POTS, eu, sei lá, tenho pré-síncope, desmaio mesmo, enfim, passo mal. Eu me deito, elevo minhas pernas, tomo isotônico, dali uns minutos, cara, tô zerada, posso ir no mercado como se nada tivesse acontecido. É claro que você fica um pouco baqueada, no meu caso eu sinto dor de cabeça, né, quando esses episódios acontecem eu sinto mais dor de cabeça, mas a recuperação ela é rápida. Deitou, botou as pernas para cima, tomou água, tomou isotônico, dali uns minutos o seu corpo se recupera. Na ansiedade não é assim. Se você passar mal mesmo, gente, se você tem uma coisa dessa, uma crise de ansiedade mais forte, você nem pense no mercado, você nem pense em sair depois daquilo. Você até pode melhorar daquela crise de pânico e tal, mas você vai ficar sentindo aqueles sintomas na menor intensidade durante o resto do seu dia, vai ficar preocupado, vai ficar pensando coisas. A ansiedade é assim, né? Passa muito pelo pensamento, você fica prevendo coisas ruins, você fica muito agitado, os pensamentos ficam ali a milhão. E aí, claro, o seu corpo ele responde fisicamente, como um sinal de alerta mesmo. Nessa busca pelo diagnóstico, vocês vão passar por muitos profissionais que vão falar que isso é ansiedade sem nem se darem ao trabalho de uma investigação. Muitos vão colocar aí 90%, nem sabe o que é POTS. Até porque é uma condição mais rara, né? Você não encontra pessoas com POTS em cada esquina. Mas você encontra com transtorno de ansiedade, que é uma condição muito comum. Então, nem preciso dizer o que é que o profissional vai te falar se você senta lá e diz que tem taquicardia. O que eu recomendo é, se você sabe que essa taquicardia sua está muito relacionada com a questão postural, não está relacionada a preocupações, não é aquela taquicardia que acontece quando você bota a cabeça no travesseiro para dormir, ou você acorda no meio da noite angustiado, pensando que coisas ruins podem acontecer e aí você fica taquicárdico. Não, você sabe que não é isso que acontece. Você sente taquicardia, por exemplo, assim, quando você vai se levantar da mesa do almoço, quando você estava assistindo TV, você vai se levantar, você sente aquela taquicardia, ou você está na fila, na caixa do supermercado e você começa a se sentir mal, sente os sintomas de intolerância ortostática, que é isso, né? Tontura, enjoo, dor de cabeça, fraqueza, não consegue mesmo se manter em pé. Lembre-se sempre que isso está muito associado à questão de ficar em pé. Todos os sintomas estão muito atrelados a isso. Frisem essa questão para o médico. Destaquem isso. Já digam para ele, doutor, eu tenho esses sintomas, eu sinto isso quando eu fico em pé. Eu gostaria que o senhor avaliasse a minha frequência cardíaca sentada e depois de alguns minutos em pé, quando eu me levanto. De preferência, procurem um arritmologista ou um neurologista, eles estão mais por dentro aí dessa situação. Até quando você for marcar a consulta, talvez seja interessante você perguntar para a secretária se o médico atende casos de desautonomia. Eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer aí um pouquinho essa questão que é tão confundida. Qualquer dúvida, sugestão, vocês já sabem, deixem aqui embaixo nos comentários. Um beijo e fui!